E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos lá, vamos conversar de sociologia, de ciências humanas, da primeira prova do sábado, dia 24 de outubro ou novembro? O que é? Por um minuto sumiu aqui o mês. Outubro, né? Na primeira prova do dia 24 de outubro do seu Enem 2015, né? Porque a prova tende, nos últimos anos, a prova de sábado começa com ciências humanas, pelo menos ali no caderninho, né? Claro que você tem todo o direito de ir direto para ciências da natureza, caso você assim queira. E, aliás, comentando a aula do Paulo, agora vocês assistiram a aula do Paulo, estava muito legal hoje. E eu fiquei pensando aqui, não intervi na aula dele para deixar ele entrar na terceira questão, mas pensando na aula dele sobre o vinagre e o suco de limão, fiquei pensando, né? Ele nos deu toda uma explicação científica aqui sobre o porquê o suco de limão e o vinagre são mais eficazes para tirar o cheiro do peixe que fica em nossas mãos. Mas eu fiquei pensando, né, numa dona de casa que está assistindo às nossas aulas, Paulo, ou de repente até alguns dos alunos aí que já cozinham, estão aprendendo com suas avós, seus avós, seus pais, suas mães, já estão aprendendo alguns macetes da cozinha. Eu fico pensando, né? Eles ganharam com você o conhecimento científico, mas eles falaram, essa questão eu matava. Porque pelo conhecimento cultural, tradicional deles, eles sabiam que o suco de limão e o vinagre são as melhores substâncias, né? Então, é muito interessante você usar os seus conhecimentos prévios na prova do Enem, ok? O Enem tenta, a gente vem conversando sobre isso nas nossas aulas, o Enem tenta não romper em demasia o conhecimento científico do conhecimento popular, social. Às vezes é necessário fazer esse rompimento. Mas às vezes não. Às vezes a ciência só confirma certos conhecimentos que nós já desenvolvemos aqui ao longo da história, ao longo dos anos. Então, né, os cozinheiros em geral sabem que suco de limão e vinagre são melhores porque eles estão há séculos lidando com esse problema. Como é que eu tiro esse cheiro horrível das minhas mãos? E aí, por tentativa e erro de séculos e séculos, a gente chega à conclusão de que limão e o vinagre são os melhores. Que nem né? você falou, é mais por tentativa e erro, né? Porque eles não tinham o cunho científico para, eu vou mexer com o peixe, que é uma mina. Ninguém sabia que na época, né, peixe era formado, o odor característico dos peixes era da mina. Certo? Então, o cara, um dia tava lá, sei lá, mexendo com o peixe, passou limão. E olhou, nossa, saiu o odor. Então, opa, agora eu vou passar vinagre. Né? Então, quer dizer, começa a ter algumas características, começa a ter nessas relações, acho que é bem bacana isso. É bem bacana, então, a gente considerar esses nossos conhecimentos prévios para a prova. Então, a dica para você aqui é, assistindo a aula do Paulo, refletindo sobre ela, minha dica para você é, não tenha medo, tá? Não tenha medo de, na hora que você está fazendo a sua prova, em algum momento ali dela, você se deparou com esse tipo de situação e até, de repente, pensou aí na sua cabeça, mas tá muito fácil isso aqui, né? Não, vai com você mesmo e em algumas vezes, você vai estar certo mesmo e essa questão é bem simples. Ok? Porque trata-se da nossa vida e o Enem quer colocar a nossa vida cotidiana, seja ela química, física, social, cultural, dentro da prova. A Denise adora aqui sublinhar para vocês que na hora da redação, se você souber trazer o seu conhecimento prévio para dentro do texto e incrementar as informações do seu texto, claro, de uma maneira clara e concisa, muito bem organizada no seu texto, que vá além da coletânea de textos que a própria prova indica, a tendência é que você, né, Denise, ganhe o corretor e, consequentemente, ganhe mais pontos. Na verdade, quando você pega uma produção textual que traz algo diferente, então você entende que aquele aluno tem um conhecimento externo interessante que pode trazer para a fundamentação argumentativa dele. Né? A pior coisa que tem é quando o que acontece com o corretor?
ele lê milhares de redações e todas elas baseadas ali ou no senso comum ou na coletânea. Então, quando você pega um texto que traga, por exemplo, um sociólogo, um filósofo como um argumento de autoridade, então você já tem uma outra leitura daquele aluno. Então, se você está fazendo essas leituras ao longo aí do seu cotidiano, traga elas, ok? Guarde elas, lembre delas e na sua prova de redação traga elas. Se você souber incluir essas reflexões que você dominou previamente a prova em um texto claro, conciso, que tem um início, um desenvolvimento e uma conclusão lá nas propostas de intervenção social, ó, maravilha. É para você jogar a sua redação lá para os 800 pontos, que é a média que você deve ficar aí almejando, desejando, colocar como, né, o teu grande objetivo. Ficar nos 800 pontos na redação é uma bela pontuação e que pode aí sim te colocar em disputa real, concreta, pelas principais vagas das universidades públicas que o Enem, que o SISU, né, vai te proporcionar, te possibilitar, tá bom? Moçada, olha só, então eu vou resolver uma primeira questão agora que também tem a ver com essa conversa aqui, dessa relação do nosso conhecimento prévio extraescolar e daquilo que a gente está estudando na escola. Muitas vezes a escola vai simplesmente organizar, cientificizar um conhecimento que nós já temos. Ok? É importante esse discurso científico, esse conhecimento de autoridade científica. Mas se você parar para pensar, você vai ver que você já tem o conhecimento que o professor está querendo te transmitir, está querendo que você domine. Olha só, a gente vai falar agora na primeira questão de sociologia sobre ocupação urbana. Sobre a organização do espaço urbano, que é um tema tanto geográfico, quanto histórico, quanto sociológico também. Você já andou pelas periferias das cidades brasileiras? Talvez você more nas periferias das cidades brasileiras. Então você sabe que as periferias aqui do Brasil, elas são, em grande medida, desorganizadas, mal planejadas, ocupadas de uma maneira desorganizada ao longo da história. O que você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Salvador, nessas cidades com uma geografia bem heterodoxa, né? Muitos morros, vamos lá, é muito difícil você viver em um morro. Não por questões econômicas, eu estou falando por questões geográficas mesmo. Imagine você construir uma casa, né, no morro, em todo aquele território íngreme, né, as dificuldades de engenharia para você fazer isso. E também todos os problemas que podem advir daí, porque para você construir uma casa ali na encosta de um morro, você tem que tirar a vegetação. E se você tira a vegetação desse morro, a tendência é que a terra que está ali fique mais solta. E essa terra pode deslizar com uma chuva, ou dependendo até mesmo com a movimentação, com as construções ali em geral. Pessoal, isso não é conhecimento científico. Converse com qualquer homem, mulher do campo que mora nas favelas cariocas, eles sabem disso. Então, você ocupar um morro não é uma coisa assim fácil que você escolheria por conta própria. Agora, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para o Recife, você vai para Salvador, o que você vê? Você vê esses morros completamente ocupados. E você fala, pera lá, foi planejada essa ocupação? Ela foi organizada? Será que os gestores urbanos do Brasil em algum momento sentaram e decidiram, vamos ocupar essas regiões e vamos fazer isso de uma maneira organizada para que os perigos de deslize com chuvas sejam os menores possível?
Ou será que a gente vai construir muito bem essas casas para que as pessoas que vão morar ali tenham condições cidadãs de vida, com saneamento básico, com água tratada, com luz? Não, né? Não, basta você andar por aí, basta você assistir os jornais do Brasil, enfim, o teu conhecimento como um brasileiro comum te diz que não. Te diz que as periferias das cidades brasileiras não foram planejadas. Ora, aí a gente tem que ir para as aulas de história e de geografia para entender por que isso aconteceu. E o Enem vai. Então, anota aí no seu caderninho. Ocupação urbana é um tema fundamental do Enem. Tem algumas provas aí nos últimos anos que essas questões caíram, olha, coisa de 8, 10 questões na prova sobre ocupação urbana, de diferentes perspectivas, com diferentes temas, perpassando este grande tema. Mas sempre uma ou outra questão vai cair. Então, vamos lá. Como é que a gente entende esse processo histórico geográfico da ocupação urbana no Brasil? Escreve lá no teu caderninho um conteúdo que você já teve na aula de geografia e na aula de história. Mas dependendo de como você teve, de repente você não está entendendo muito bem do que significa. O tema o conteúdo é êxodo rural. Anotou? Êxodo rural. Saída do campo para a cidade. Os professores de geografia estão sempre tratando desse assunto com você. O processo de êxodo rural no Brasil é muito impactante, principalmente a partir da década de 50 e vai ser muito significativo até a década de 80, finalzinho da década de 80. Quando esse processo ele basicamente leva 85% da população brasileira do campo para a cidade. Muitos de nós aqui somos filhos desse processo de êxodo rural. Né? A minha avó, por exemplo, minha história pessoal, a minha avó era do campo, a minha mãe já foi jornalista. Né? Eu, então, fui ver um boi vivo com os 18 anos de vida. Né? O Paulo já passou por esse processo de êxodo rural na sua própria geração. Foi você que fez esse processo, né, Paulo? É verdade. E você, Denise, a sua avó, o seu avô eram do campo ou já é uma família mais urbana? A minha avó, ela veio de Portugal. Ah, não. Então, olha Outro só. nível. Outro nível. Outra Né? história. Ela veio de Portugal. Pula. Vamos lá. Continua, tá? Pessoal, mas vocês podem conversar novamente. Eu adoro instigar vocês aí a conversar com seus pais, com seus avós. Além de melhorar o clima na família, vocês conhecem as suas origens. E converse lá de onde veio os seus avós, de onde veio os seus avós. E será que eles vieram do campo? Como é que a sua família processou essa passagem do campo para a cidade? Ora, agora, o que o Enem quer saber e que, infelizmente, algumas escolas e alguns professores de geografia não trabalham isso com vocês. E, felizmente, não é o nosso caso aqui com o professor Marco Silvério. Quais são as consequências? Escreve aí, acompanha comigo. Quais são as consequências do êxodo rural para as cidades? Quais são as consequências do êxodo rural para as cidades? Não adianta você saber que aconteceu um processo de êxodo rural durante as décadas de 50 e 80 no Brasil. O que importa é você saber que esse contingente imenso de pessoas que estavam saindo do campo chegavam nas cidades sem condição educacional para competir em um mercado de trabalho por boas vagas, ok? Por vagas de alta remuneração. Essas pessoas chegavam, em grande medida, sem ter onde morar, sem ter renda, sem ter capital, sem ter absolutamente o que fazer. A ideia deles era ir para a cidade e tentar a sorte, né? Se você já passou pelo Rio de Janeiro e você comeu em algum restaurante do Rio de Janeiro ou, de repente, você tomou um suco naquelas barraquinhas lindas e maravilhosas que fazem sucos frescos,
Eu não estou brincando, não é uma ironia, não. Uma das melhores coisas do Rio de Janeiro, na minha opinião, são aquelas barraquinhas de sucos naturais que tem por toda a cidade. Lojinhas mesmo, que você pede suco de onde você imaginar, da fruta que você imaginar, eles têm o suco fresco. Conversa com as pessoas que trabalham nesses restaurantes, nessas casinhas de suco, nas portarias dos prédios do Rio de Janeiro. São todos, em grande medida, nordestinos ou filhos ou netos de nordestinos, que vieram desse processo de migração lá do Nordeste, basicamente de uma região rural, miserável, em que eles não encontravam formas de sobrevivência, e vieram para a cidade. E aqui foram encontrando o seu jeito de vida. Vamos lembrar de uma figura que, quer você goste dele, quer você não goste dele, simboliza exemplarmente a migração rural no Brasil? Que figura da nossa política contemporânea simboliza exemplarmente esse processo de migração no Brasil? De uma saída de uma área rural pobre para uma área urbana para tentar a sorte. Lula? Não é? Né? Quer você goste do Lula ou não, o Lula é o caso mais paradigmático ou mais conhecido desse processo de imigração no Brasil. Legal? Inchando essas grandes cidades, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, porque receberam contingentes nacionais, mas as capitais dos estados recebendo contingentes estaduais, locais. Por exemplo, Curitiba foi Curitiba, onde nós estamos, foi o grande centro de chegada de todo mundo que veio aqui do centro-oeste do Paraná e do norte de Santa Catarina tentar a sorte, né? O Paulo é um exemplo, que veio aqui do norte de Santa Catarina e veio para Curitiba, não para Florianópolis, ou Porto Alegre, ou São Paulo. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro receberam de todo o Brasil. Olha para a periferia dessas cidades, né? E veja como essa periferia foi sendo ocupada por todo esse processo de migração desordenado e que, infelizmente, mais uma vez, eu tenho que sublinhar para você, o Estado não fez nada. O Estado deixou esse processo acontecer ao seu bel prazer, ao léu, ok? Sem dar a mínima para eles. O que acontece? Acontece o que a gente vê hoje. Regiões imensas, com populações imensas. Para você ter uma ideia, a favela, dizem, né, que a maior favela do Brasil é a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ali no fim da Zona Sul, comecinho da Zona Oeste da capital carioca. Aquela favela tem mais de 300 mil habitantes. Eu digo que dizem porque como é que você vai fazer a estatística demográfica dessas regiões? É muito difícil você controlar as estatísticas dessas localidades. Mas, caramba, 300 mil pessoas é maior do que Maringá, no norte aqui do Paraná. Então, olha só o que é o Brasil em termos periféricos. Bem diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, onde a periferia são as cidades dormitório, são onde as pessoas dormem e trabalham nas grandes cidades. Ok? Então, Nova York, Chicago, Los Angeles, essas cidades que nós conhecemos dos filmes hollywoodianos, não são cidades em que as pessoas vivem. Elas vivem a 2, 3 horas dessas cidades. Elas trabalham nessas grandes cidades. Ok? Então, se você pensar a relação centro-periferia nos Estados Unidos, é completamente diferente da nossa. Por quê? Porque lá nas décadas de 30 e 40, durante o governo do Roosevelt e de toda a saída dos Estados Unidos da crise de 29, eles planejaram o espaço urbano dessa maneira, ok? Dando muita importância ao automóvel e às grandes estradas. Por isso, qual foi a ideia do Roosevelt para resolver a crise de 29? Vamos construir coisas. Uma das ideias era construir estradas. E essas estradas, então, ligariam essas cidades dormitório das grandes cidades em que as pessoas trabalhariam.
Perfeito? E adiciona-se aí a concepção puritana norte-americana, super protestante, de que a cidade é o lugar do pecado, é o lugar do mal, é o lugar das drogas, é o lugar da prostituição. Então você tem que distanciar a sua família dessas regiões, né? Então você vai para essas cidadezinhas onde as famílias ficam e os trabalhadores vão às grandes cidades. Legal? Bom, tudo isso conversando aqui com vocês, ora, olha lá para a questão e a gente vai matar ela tranquilamente depois de toda essa nossa conversa aqui. Vamos ler lá a questão? Posso trazer só um contraponto, Leonardo? Já que Por você trouxe a história Denise. dos Estados Unidos. Com certeza. E a gente voltar no Brasil no século XX, você deve já ter visto sobre isso, na época do Bota Abaixo, no Rio de Janeiro. Né, um processo de higienização da cidade, já que havia uma disseminação muito grande de doenças. Então, eles começaram a demolir inicialmente os cortiços, né? Tudo época da revolta da vacina também, posteriormente. Então, todas essas pessoas que ocupavam a região central do Rio de Janeiro, elas acabaram justamente se dirigindo ao morro. Né? Então, esse número, quando você fala em favela da Rocinha, então todo esse processo de higienização, São Paulo tem Higienópolis, né? Não sei, quem mora em São Paulo conhece Higienópolis, que era um bairro a partir dessa perspectiva de higienizar, já que as doenças, né, ali aquelas casas muito juntas, falta de higiene, era muito comum. Então eles acharam que tirando todos aqueles cortiços e aquele aspecto negativo da cidade seria algo positivo, quando na verdade a gente tem o início das favelas no Rio de Janeiro. Esse processo é aquilo que a gente chama, né, Denise, para inglês ver. Exato. Porque o bota abaixo aconteceu durante o governo de Rodrigues Alves, o governo nacional. O presidente na época era Rodrigues Alves, 1901, 1906. Durante o governo de Rodrigues Alves, eles decidiram reurbanizar a nossa capital, Rio de Janeiro, da época, claro. Por quê? Porque era uma cidade imunda, nojenta, e que lá fora, na Europa, havia um grande desprezo ao Rio de Janeiro, pela imundície que os estrangeiros diziam que o Rio de Janeiro tinha. Então, Rodrigues Alves chamou Pereira Passos, o prefeito do Rio de Janeiro, e falou: a gente vai arrumar essa cidade para o estrangeiro não achar que ela é suja. Então chamou o Pereira Passos para reorganizar a cidade e chamou o Oswaldo Cruz para implantar um projeto de política higienista na cidade, né? O Oswaldo Cruz, teve a ideia de vacinar obrigatoriamente todos os moradores e o Pereira Passos teve a ideia do quê? De botar abaixo o centro do Rio de Janeiro para abrir as grandes avenidas. A ideia dele era fazer uma Paris nos trópicos. Né? E o centro do Rio de Janeiro era ocupado por cortiços, que eram casas muito antigas, que eram divididas em pequenos hotéis, quartinhos, muito pobres para esses trabalhadores que estavam correndo atrás do seu, sem muita qualificação, sem muita profissionalização, enfim, os escravos que tinham acabado de ser libertos em 1888 com a Lei Áurea. Então, o Pereira Passos e o Oswaldo Cruz botaram abaixo esses cortiços, que você pode, aliás, ter uma leitura muito realista do que eram esses cortiços no livro O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Sim. Lindo, Naturalismo. Né? Maravilha aquele livro. João Você já Romão. deve ter sido obrigado a ler ele no seu ensino médio, mas se você tirar essa obrigatoriedade, o livro vai ficar muito mais legal. É fofão o livro. E então, nesse bota abaixo, é bem isso. O que o Estado faz para controlar a ocupação da periferia no Rio de Janeiro e em todo o Brasil? Ao invés de planejar e dar estrutura, não arrebenta onde essa rapaziada estava morando e fala: agora, meus queridos, se virem, porque eu não estou nem aí com vocês. Então é nesse momento crítico que vai eclodir a revolta da vacina em 1904, porque eles estão perdendo as suas casas e depois tem que tomar uma vacina na bunda? Ah, não, sem chance, eu vou explodir isso aqui, né? Ninguém acredita mais, né? Eles não acreditam no governo. Então, Então, por que pode ser essa vacina? A casa demolida, não tem onde morar. Os escravos que foram, de fato, a Lei Áurea, mas eles não tinham nenhuma qualificação para trabalhar.
Muitos continuaram ainda nas fazendas em que eles já estavam, né, como escravos. Então o nosso processo de diferente. urbanização, ele vem acontecendo de um modo desordenado há muito tempo. Há muito tempo. Tá bom? Então, olha só. Olha como a questão vai trazer esse assunto e você precisa estar ligado nestes problemas brasileiros de urbanização para resolvê-la. Leiam lá o texto comigo. É de 2013, tá bom, pessoal? Eu já estou na prova de 2013, porque senão, como o Paulo nos lembrou, 6 semanas a gente não tem tempo para chegar nessas provas mais recentes. Então já estamos em 2013 aqui. Ó, questão 2. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água e etc. Onde é que isso acontece no Brasil? Ora, nos bairros mais ricos, aliás, como a Denise nos lembrou, Higienópolis, né, um dos bairros mais ricos de São Paulo, capital. É por lá que passa a Rua Maranhão. Sabe quem mora na Rua Maranhão, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, capital? Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente e sociólogo. Fica ali bem perto do estádio do Pacaembu. Quem mora no bairro de Higienópolis também? Jô Soares. É um bairro de forte colonização judia ou judaica? Judaica, né? Pela sua civilização judaica, né? Que Judaica. você está fazendo referência. É o grande bairro judeu de São Paulo. Legal? Como o Batel aqui em Curitiba, ou como Leblon, ou a Gávea, ou a Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, né? Aliás, Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos bairros mais caros, mais imponentes do Rio de Janeiro, muito interessante. Lembra aquele médico que estava pedalando alguns meses pela Lagoa Rodrigo de Freitas e foi esfaqueado até a morte? Estampou todos os jornais desse país por mais ou menos umas 2 semanas, né? E eu lembro que uma ou outra voz crítica naquela época se levantou dizendo: pois é, mas mais ou menos 50 a 100 pessoas morrem por dia nas periferias brasileiras sem aparecer nos jornais assim. Bom, sem aparecer nos jornais que chegam nas casas das pessoas que moram nesses bairros. Porque se você vai para a Zona Oeste Carioca, se você vai para a periferia paulista, se você vai para a periferia de Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, qual é o jornal que eles estão lendo lá? É outro. E eles não precisam ler jornal para saber o tipo de condição que eles estão vivendo. E aí a gente levanta mais um problema crítico da sociologia. Em que medida a mídia mostra o que de fato acontece entre centro e periferia? Legal? Então, continuando lá comigo. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Bom, de um jeito ou de outro foi ocupado, de um jeito ou de outro construíram as condições para viver nesse espaço, né? É esse de um jeito ou de outro que faz o quê? Durante o verão vem aquelas chuvas torrenciais e tragédia, né? É óbvio que vai acontecer tragédia, né? Você vai lá nesses morros e você vê essas casas muito mal construídas para o tipo de terreno em que elas estão, né? Mas vocês vejam só, né? No Japão, o Japão está em cima mais ou menos de umas 27 placas tectônicas. O negócio é um pandeiro, fica lá, ó, girando para lá e para cá a cada segundo. O que aconteceu com a engenharia japonesa, a engenharia civil japonesa, é uma das mais qualificadas do mundo. Para vocês terem uma ideia, os prédios no Japão têm amortecedores para controlar os terremotos que acontecem lá quase todo dia, né? Aqui no Brasil é enchente atrás de enchente, é deslizamento atrás de deslizamento e essas casinhas continuam aparecendo nos morros cariocas e soteropolitanos lá de Salvador, Bahia. Bom, aí você fica pensando, você que não mora lá, você que não conhece essa realidade, fala lá, mas essas pessoas são burras? Essas pessoas querem morrer? Não!
Mas vão para onde? Conversa com elas. Elas vão dizer, eu vou para onde? O que eu faço com a minha vida? Se eu não tenho outra maneira, eu vou limpar isso aqui, eu vou construir de novo essa casa e eu vou tocar até o ano que vem torcendo para que alguma coisa não aconteça enquanto eu trabalho de domingo a domingo para tentar algo melhor na minha vida ou para os meus filhos. Essa é a história do brasileiro há 100 e poucos anos. Ok? A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo crescimento da população urbana, ok, e aumento da especulação imobiliária, ok, continua lendo. B, direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Grande número de serviços é isso. Tem boas escolas, tem bons hospitais. Tem escolas, tem hospitais. Infraestrutura nenhuma, né? Né? C. Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. Essa é a nossa utopia, esse é o nosso desejo. É por isso que tem muitas pessoas indo às ruas pedir que quem tem direito às cidades, de fato, tenha o direito à cidade. E reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego. Quem mora nas grandes cidades sabe que isso é uma grande mentira. Meu Deus do céu! Qual é a grande marca do cotidiano do trabalhador brasileiro hoje? É saculejar ali, ó, no ônibus por 3, 4 horas, saindo da periferia até o centro da cidade. Eu morei por 4 anos no Rio de Janeiro, era impressionante. De manhãzinha, você via o trem e o metrô vindo da Zona Oeste, da Zona Norte para a Zona Sul, que é a zona mais rica do Rio de Janeiro, vinha assim, ó, com gente saindo pelas janelas, vinha coalhado de gente lá das regiões mais pobres para a região mais rica. Isso 5, 6, 7 da manhã. A partir das 5, 6 da tarde, e o outro lado da Zona Sul para a Zona Oeste, vazio. Você ia aqui, ó, dançando, jogando betes no metrô. Aí, na volta... Isso quando você consegue entrar, né? Assim, não, você jogou betes na sua infância, Paulo? Não tinha ninguém no metrô indo da zona mais rica para a zona mais pobre de manhã, porque de noitezinha era o contrário. Né? A galera toda voltando para o trabalho. Então, morar próximo do seu trabalho, nossa, é um luxo, dos maiores luxos que o trabalhador brasileiro poderia ter. Ok? Então, é por exclusão que você mata essa questão. É a. Perfeito? Beleza? Moçada, eu quero resolver uma outra questão ainda com vocês sobre o voto feminino. Legal, a gente tem um tempinho ainda, dá pra gente conversar um pouco sobre esse tema, que aí já envolve política, tá bom? Tenho tempo ou não? Mais ou menos. Olha só, tenho 1 minuto. Eu vou jogar a questão rapidinho para vocês no quadro digital. Ó, vou pular essa aqui e vou para a questão 13, tá? A questão 13 trazia essa charge de época, legal, e ia perguntar para você sobre a que momento histórico ela faz alusão, ela se refere. Legal? Então, para você matar essa questão, você precisava se lembrar, ou melhor dizendo, ajudava você a resolver essa questão se lembrando que a mulher no Brasil teve direito ao voto durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, entre 32 e principalmente na Constituição de 1934. É quando a mulher pela primeira vez tem o direito ao voto no Brasil. 1934. Só que, claro, uma mudança histórica tão profunda quanto essa causaria uma série de críticas
dentro da sociedade, porque ainda naquela época se acreditava que mulher tinha que ficar em casa. Então, o voto do homem respondia pelo voto da mulher. É a concepção de que a mulher é um apêndice do homem. Infelizmente, tem gente que pensa assim ainda hoje. Imagine em 34. Então, é uma conquista dada pelo Getúlio Vargas? Não. É um direito conquistado pela luta das mulheres. Perfeito? Muitas pessoas acham que o governo deu isso às mulheres. As mulheres estavam lutando por isso há muito tempo. E o Getúlio Vargas, naquela política populista dele, deu esse direito para construir ainda mais o seu apoio, que logo depois de 34, em 37, se tornaria uma ditadura. Olha o país que você vive. Um ditador dá direito a voto para as mulheres. Quem amplia o direito ao voto no Brasil? Um ditador. É o país mais paradoxal que eu conheço, é esse aqui. Tá bom? Então você vê a questão, o resultado, a resposta é a E, obtenção da participação eleitoral. Dá uma olhada lá na prova e veja se você consegue entender porque a resposta é essa. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, até segunda que vem. Valeu, Paulo. Não, segunda que vem é feriado, não temos aula. Que pena. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.